Compartilhar minha experiência me deixa um pouco nervosa. Sempre me considerei uma pessoa equilibrada, de mente racional e aberta. Mas o que vivi ultrapassa qualquer explicação lógica. Antes de começar, quero fornecer um pouco de contexto. Sempre me interessei por histórias assustadoras, mas nunca fui obcecada pelo tema. Não sou do tipo que passa horas assistindo a filmes de terror ou buscando incessantemente relatos sobrenaturais. No entanto, de tempos em tempos, gosto de me permitir um arrepio na espinha, aquela descarga de adrenalina que vem ao ouvir uma boa história macabra. Sou uma pessoa de fé, alguém que sempre tenta manter uma atitude positiva, ajudando os outros sempre que possível. Ironia do destino ou não, foi justamente esse lado da minha personalidade que desencadeou a experiência que compartilharei com vocês. Ao longo dos anos, procurei incansavelmente por explicações racionais, mas nada jamais fez sentido. Acreditem, este relato não tem intenção de evangelizar ou pregar sobre divindades. Minha única intenção é compartilhar como me senti ao vivenciar algo que ultrapassou completamente os limites da minha compreensão. Isso aconteceu há 8 anos, em 2016. Eu havia acabado de ingressar na faculdade de biomedicina. Minha rotina era como a de qualquer estudante: provas, trabalhos, noites mal dormidas e aquele esforço constante para equilibrar estudo e vida social. Frequentava a igreja regularmente, pois fazia parte de um grupo de jovens e havia construído laços de amizade ali. Minha vida era pacata, previsível, até aquela noite em que tudo mudou. Lembro-me perfeitamente de que estava prestes a dormir. Deitei-me, fechei os olhos e logo fui tomada pelo sono. Tudo parecia normal, até que fui subitamente arrancada da tranquilidade do descanso por uma sensação perturbadora. Era como se meu corpo não estivesse mais tocando o colchão. Uma leveza estranha me envolveu, como se estivesse sendo sugada para cima, flutuando de forma involuntária. Tentei me mover, mas a sensação era estranha demais. Era um peso ao mesmo tempo leve, como se minha essência estivesse se desprendendo. Tentei racionalizar. Talvez fosse apenas um sonho lúcido, ou algo parecido com aquela sensação de queda repentina que às vezes sentimos antes de acordar. Mas não. Era algo completamente diferente, indescritível. Foi então que abri os olhos, e o que vi fez meu coração disparar. Meu quarto estava ali, como sempre fora. Cada móvel no mesmo lugar. A luz fraca da lua entrava pela janela, lançando sombras familiares nas paredes. Mas algo estava errado, muito errado. Eu me vi. Meu próprio corpo estava ali, deitado na cama, imóvel. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Como isso era possível? Como eu podia estar ali e ao mesmo tempo flutuando acima de mim mesmo? A realidade parecia fragmentada. Tentei me mover, voltar para meu corpo, mas era como se estivesse presa em uma bolha invisível. A gravidade não parecia mais funcionar da maneira correta. Senti uma pressão crescente ao meu redor, como se uma força desconhecida estivesse brincando comigo, girando-me no ar como se fosse um mero fantoche. Comecei a me desesperar. Meus pensamentos estavam acelerados, um turbilhão de emoções conflitantes. E então aconteceu. Algo mudou no ambiente. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de uma eletricidade opressora. Olhei ao redor e foi nesse instante que percebi. Eu não estava sozinha. No canto do quarto, uma sombra, uma silhueta escura, mais negra do que a própria escuridão da noite. Era como se aquela figura sugasse a luz ao seu redor, uma presença feita de puro vazio. Não tinha olhos, mas eu sentia que estava sendo observada. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Tentei fugir, mas não tinha para onde ir. Meu corpo,
ou o que quer que fosse minha forma naquele momento, estava paralisado no ar. Era como se a sombra estivesse me estudando, aguardando algo. E então, ela se moveu. Não andou, deslizou. Como se não estivesse limitada pelas regras normais do espaço e do tempo. Em um instante, estava no canto do quarto. No momento seguinte, estava ao meu lado. Senti uma mão invisível apertar meu tornozelo. Era um toque gelado, que queimava como gelo seco. Um pavor incontrolável se espalhou por mim. Algo estava me puxando para cima, para longe do meu corpo. Para onde? Eu não sabia, mas sabia que não queria descobrir. Fechei os olhos, lutei contra aquilo com toda a minha vontade. Não sabia como, mas me agarrei mentalmente à única coisa que parecia ser real, meu próprio corpo. Respirei fundo, concentrei-me e, de repente, senti a força se dissipar. Senti um puxão para baixo e, num instante, estava de volta ao meu corpo. Acordei com um solavanco, sugando o ar como se estivesse emergindo de um afogamento. Meu quarto estava silencioso, inalterado, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Corri para o quarto dos meus pais, acordando-os em meio a lágrimas e desespero. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que era apenas um pesadelo, mas eu sabia que não era. Aquilo não foi um sonho, foi real. Nos dias seguintes, pesquisei obsessivamente sobre experiências fora do corpo, paralisia do sono e outros fenômenos similares. Nenhuma explicação me satisfazia. O que eu vivenciara não se encaixava em nenhuma dessas descrições. E o pior, aquilo não aconteceu apenas uma vez. Nas noites seguintes, a experiência se repetiu. A levitação, a sensação de ser arrancada do meu próprio corpo, a sombra no quarto, cada vez mais próxima. Até que certa noite, algo mudou. Em meio ao terror habitual, enquanto eu flutuava, percebi algo novo. A sombra não estava sozinha. Havia mais, muitas mais. Sombras espreitavam dos cantos do quarto, movendo-se com uma fluidez impossível, cercando-me lentamente. Um coro de sussurros tomou conta do ambiente. Palavras incompreensíveis que soavam como vento cortando através de pedras. Eu sabia que, se não fizesse algo, talvez nunca mais voltasse ao meu corpo. Desesperada, lembrei-me do que minha avó costumava dizer sobre a fé ser uma âncora. Em meio ao pavor, murmurei uma prece. Foi o bastante. A sombra principal recuou e senti meu corpo sendo puxado de volta, como um elástico se retraindo. Quando despertei, estava suando, ofegante, mas pela primeira vez sentia que havia algum controle. Decidi buscar ajuda. Fui até a igreja, onde contei minha história ao Padre João. Ele ouviu com seriedade, sem questionar minha sanidade. Quando mencionei as sombras, seus olhos se estreitaram. Sem hesitar, pegou uma cruz de ferro e começou a rezar por mim. Foi nesse momento que percebi o peso do que estava acontecendo. Algo estava comigo, algo que não deveria estar. E eu precisava enfrentá-lo antes que fosse tarde demais. Antes de me mudar para a Pensilvânia, vivi 21 anos em Santa Mônica, Califórnia. Lá, as lojas de segunda mão são super populares em certas áreas, especialmente onde há pessoas ricas. Sou amante de objetos antigos, adoro eles. Então, por vários meses, percorri muitas dessas lojas procurando um estilo específico de móveis que me fascinava. Naquela época, eu estava à procura de uma mesa de jantar e, felizmente, encontrei o que procurava. Parei em uma loja acidentalmente perto de casa, nem sabia que ela existia. Entrei, e logo à minha esquerda estava o que eu tanto buscava. Foi quase como se aqueles móveis me chamassem. Não hesitei nem por um momento. Fui até a atendente e disse que levaria aqueles móveis, sem me importar com o preço. Ela disse que tudo bem,
que eu deveria pagar e teria 3 dias para retirá-los. Paguei e imediatamente chamei uma transportadora e no dia seguinte os recolhi. Eram móveis lindos, com uma cor em comum entre verde e marrom, de madeira pura, pesada e trabalhada. Na vitrine de uma das gavetas, encontrei um envelope com cartas e uma foto muito antiga, parecendo ser dos anos 20. As cartas estavam escritas com uma caligrafia muito estilizada, quase desenhada, muito elegante. Devido à antiguidade do papel e da tinta, já era impossível lê-las. Estavam reduzidas a fragmentos de frases. Mas, ao contrário das cartas, a foto estava intacta em preto e branco, muito contrastada. Nela, aparecia um militar e uma mulher muito bonita, com um vestido florido lindo. Para ser sincera, ela parecia uma boneca. Quando tive essa foto e essas cartas nas mãos, senti que não deveria me desfazer delas. Senti isso no coração, especialmente porque, no final dos fragmentos da carta, a única coisa legível era "Eu te amo". Por isso, as conservei. Alguns dias se passaram e notei que a vitrine estava sempre aberta quando eu chegava do trabalho. Isso era estranho, pois só se abria se puxássemos com força uma de suas portas, pois tinha uma trava. Mesmo assim, sempre a encontrava aberta, mas apenas na porta esquerda. Claro que pensei que algo estava errado com a trava, mas a revisava e tudo parecia bem. Tentei não dar muita importância, mas isso estava acontecendo quase diariamente. Uma tarde, sem saber porquê, passei em uma loja e comprei uma moldura pequena para colocar aquela foto antiga, tão linda, pela qual eu havia me afeiçoado. Ao chegar em casa novamente, a porta da vitrine estava aberta, mas eu já estava acostumada. Concentrei-me na moldura e coloquei a foto na mesa de buffet, que combinava com a vitrine. Agora, essa foto estava à vista de todos, então qualquer um que visitasse a casa veria primeiro essa pequena e linda foto antiga, com a qual eu me sentia tão próxima, apesar de não conhecer as pessoas nela. Algo muito curioso começou a acontecer a partir de então. Toda vez que eu limpava o chão perto de uma das cadeiras da mesa em frente à foto, eu me preocupava em virar com cuidado, como se fosse esbarrar em alguém, evitando esses espaços, como se estivesse evitando uma pessoa. Era como se eu sentisse que alguém estava ali e eu não queria incomodá-lo. Não sei explicar isso de uma forma melhor, mas acho que vocês entenderam. Um domingo, estava totalmente relaxada no meu computador quando recebi uma vídeo chamada de um velho amigo que não via há muito tempo. Atendi, e ele respondeu muito contente, dizendo que estava muito feliz em me ver, mas que parecia que eu estava ocupada. Então, ele ligaria de novo depois. Eu disse que não estava ocupada, que estava apenas lendo no computador. E ele me disse algo que me deixou aterrorizada e confusa. Muito aterrorizada. Ele disse: não digo por isso. Digo porque você tem visita em casa. Visita? Perguntei surpresa. Sim. Quem são os senhores que estavam sentados na mesa atrás de você antes de você mover a câmera? Fiquei imóvel por alguns segundos até reagir. Perguntei: quais senhores? E justo quando terminei essa palavra, me dei conta do que se tratava. Não tive coragem de olhar para trás. Aquelas 2 pessoas, os velhinhos que estavam atrás de mim, sentados na mesa, eram meus avós? Ele disse que sim. Eu, pálida, perguntei se ele realmente os havia visto, e ele confirmou, dizendo que ainda podia vê-los. Meu amigo continuou falando e então disse algo muito estranho. Eles não são maus, não vão fazer nada a você. Pelo contrário, vão te proteger. Fiquei completamente muda. Não consegui articular mais palavras. Senti muito medo e um frio intenso percorreu meu corpo. Perguntei se ele realmente os tinha visto, e ele disse que sim, que ainda podia vê-los. Ele ainda os via ali, mas pediu para não ter medo, pois eles não eram maus. Perguntei como ele sabia,
e houve um longo silêncio. Ele disse que conversaríamos depois e desliguei. Ele continuou me ligando, mas não atendi mais. Naquele momento, o que mais me preocupava era como tirar essas presenças da minha casa. Nessa época, minha filha me visitava a cada 2 ou 3 meses, alguns fins de semana, quando vinha de Las Vegas. Ela ficava para dormir e voltava aos domingos. Por 3 semanas, não dormi tranquila, pensando no que meu amigo tinha dito, até que minha filha chegou numa sexta-feira à tarde, enquanto eu ainda estava no trabalho. Obviamente, ela não sabia nada do que estava acontecendo, pois não tinha relevância até aquele momento, além de que ela ainda não tinha me visitado. Quando cheguei do trabalho, minha filha já estava em casa. A encontrei lendo em seu tablet, e ao vê-la, senti muita alegria, mas também algo muito ruim, algo terrível. Ao ver que ela estava assustada, perguntei o que tinha acontecido. Ela disse: "Não sei se foi minha imaginação, mas estava aqui lendo, em frente à sua vitrine, e atrás de mim, refletida, vi uma senhora com um vestido florido. Levantei-me para ver, mas não havia nada. Ela ficou com medo e preferiu vir se sentar no sofá para me esperar. Não soube o que responder. Apenas me veio à mente a fotografia. Sentei e contei tudo a ela, com os mesmos detalhes que agora estou contando a vocês. Minha filha começou a me repreender, lembrando-me de que eu não deveria comprar tantas coisas antigas. Ela disse que esses objetos guardam energias dos antigos donos, e às vezes essas energias se manifestam, como se os objetos viessem com os antigos donos. Disse que agora eles estavam ali, na casa comigo. Pediu que eu prometesse que me livraria daqueles móveis e de qualquer coisa que tivesse chegado com eles naquele dia. Para ser completamente honesta, apesar de ter medo e de não dormir por semanas, senti-me muito mal ao me desfazer daqueles objetos que haviam sido deles, mas que agora eram meus. Minha filha rasgou aquelas cartas na minha frente e depois as jogou fora. Tirou a foto da moldura e disse que, se eu não a queimasse, ela o faria. Com muita dor no coração, fiz isso. Queimei a foto. Minha filha disse que eu estava fazendo a coisa certa, que não podia ter aquelas coisas porque eles estariam ali. Queriam estar onde estivessem seus pertences. Se eu me mudasse e os levasse, eles iriam também comigo. Além disso, ela me disse algo que doeu. Ela não viria mais em minha casa se aqueles móveis estivessem ali. Soube que tinha que fazê-lo, mas não sabia como tirá-los de lá com a minha consciência tranquila. Então, lembrei-me de um amigo cristão que fazia vendas de garagem, rifas e vendia comida, sempre para arrecadar fundos para a igreja. Liguei para ele e ofereci os móveis. Dei-os de presente. Quando os levaram, senti uma espécie de tristeza muito difícil de descrever. Foi como se levassem alguém que eu amava, algo meu, algo próximo. Hoje em dia, ao lembrar daquela fotografia daquele casal, sinto muita nostalgia, como se realmente tivesse perdido aquelas pessoas. Nunca soube quem eram, mas os lembro com carinho e continuo pedindo a Deus para que encontrem a paz e o descanso que precisam. Que não sigam indo aonde levarem aqueles móveis. Fui acampar sozinha alguns anos atrás. Era meu primeiro ano de trabalho após a faculdade e as coisas estavam difíceis. Eu não ganhava muito, meu apartamento era caro e o estresse parecia constante. Precisava de um tempo para mim, um momento longe de tudo. Então decidi fazer uma trilha e acampar no fim de semana. A trilha que escolhi era uma das mais remotas do meu estado. Eu já tinha feito várias mais fáceis com amigos,
Algumas eram apenas passeios de um dia. Mas, dessa vez, eu passaria 2 noites inteiras no meio do nada. Não era a primeira vez que eu acampava sozinha, mas seria a viagem solo mais longa que eu já havia feito. Na sexta-feira, saí do trabalho com tudo já arrumado no carro. Peguei a estrada, parei em um fast food para comer e cheguei ao início da trilha quando já estava escuro. Não havia um local adequado para montar minha barraca naquela área, então tive que dormir dentro do carro. Não foi confortável, principalmente porque tenho 1,85 m de altura. Não dormi muito bem, mas acordei cedo, comi algo e comecei a caminhada por volta das 7h30. Havia poucos carros estacionados, indicando que outras pessoas já estavam na trilha. Caminhei por horas sem encontrar ninguém, até que, no meio do primeiro dia, enquanto descia para um vale isolado, vi 2 homens vindo na direção oposta. Nos encontramos em um trecho estreito da trilha, cercado por árvores. Parei e me afastei para deixá-los passar. Eles aproveitaram para puxar conversa, perguntando para onde eu estava indo e há quanto tempo estava na trilha. Pareciam amigáveis o suficiente, mas algo neles me deixou inquieta. Um deles era baixo, acima do peso. Usava um boné de beisebol e tinha uma longa barba. O outro era mais jovem, provavelmente da minha idade, já que eu tinha 24 anos na época. O que me chamou a atenção foi que eles vestiam jeans e camisetas, nada apropriado para uma trilha. No entanto, carregavam mochilas grandes, o que parecia normal. Depois de alguns minutos de conversa, me despedi e continuei andando, mas um arrepio percorreu meu corpo enquanto me afastava. Tentei ignorar, achando que era só paranoia. No entanto, encontrar estranhos no meio do nada sempre traz uma sensação estranha, como se de repente você se desse conta da vulnerabilidade da situação. Continuei a caminhada, olhando por cima do ombro algumas vezes para ter certeza de que não estava sendo seguida. Quando anoiteceu, encontrei um dos pontos de acampamento estabelecidos na trilha. Lá, havia banheiros e áreas específicas para evitar que as pessoas acampassem em qualquer lugar e poluíssem a natureza. O local era solitário. Não havia ninguém por perto em um raio de mais de 1 quilômetro. O sol já estava quase completamente posto quando montei minha barraca. A floresta ao redor estava incrivelmente silenciosa. Fiz uma pequena fogueira para me aquecer e jantei algo simples: uma barra de cereal e um pouco de chocolate. Depois de um tempo, apaguei o fogo e entrei na barraca para dormir. Algumas horas se passaram. Eu já estava começando a relaxar quando ouvi um som fraco do lado de fora. Era um sussurro, suave, quase encoberto pelo vento entre as árvores. Meu coração acelerou. Mantive-me imóvel, prendendo a respiração para escutar melhor. Havia definitivamente mais de uma voz. Olhei pela pequena janela de malha da barraca e a cerca de 10 metros de distância vi um brilho fraco, o braseiro de um cigarro aceso. A escuridão impedia que eu visse muitos detalhes, mas alguém estava ali. Olhei para o celular. Passava da 1h da manhã. Não fazia sentido alguém estar andando por ali a essa hora. E, como eu já sabia, não havia outros acampamentos por perto. O medo tomou conta de mim. Minha barraca tinha 2 saídas. Sem fazer barulho, abri lentamente o zíper da porta oposta àquela em que as vozes estavam. Saí rastejando, sem sapatos, movendo-me em silêncio até alcançar a linha das árvores. Havia luz suficiente da lua para me guiar. Deitei-me no mato, segurando o celular, mesmo sem sinal. Fiquei observando aquele pequeno brilho do cigarro. Eles ficaram ali por alguns minutos. Eu já começava a pensar que poderia estar exagerando, até que vi 2 silhuetas se aproximando da minha barraca. Ainda estavam sussurrando um para o outro.
mas eu não conseguia entender o que diziam. Meu coração quase parou quando um deles chamou em voz baixa: "Ei, tem alguém aí?" Eu segurei a respiração. Eles esperaram alguns segundos e então um deles disse, um pouco mais alto: "Ela deve estar dormindo." Eu queria gritar, correr, qualquer coisa, mas permaneci imóvel. Então, vi um deles começando a abrir o zíper da minha barraca. A luz de uma lanterna iluminou o interior. Depois de alguns segundos, eles se afastaram, olhando ao redor. "Onde ela está?" sussurrou um deles. "Não sei", respondeu o outro. Fiquei completamente paralisada. Eles demoraram um tempo ali, observando, como se tentassem entender o que tinha acontecido, até que, por fim, um deles apagou o cigarro e os dois desapareceram na escuridão da floresta. Só então soltei o ar que segurava no peito. Fiquei escondida no mato por horas, tremendo de frio e medo. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a floresta, finalmente me senti segura o suficiente para sair do esconderijo. Ao voltar para meu acampamento, vi que as portas da barraca estavam abertas, mas nada havia sido roubado ou danificado. Ainda assim, eu sabia que precisava sair dali o quanto antes. Fiz um café rápido para tentar me aquecer. Depois desmontei tudo o mais rápido que pude e joguei minhas coisas na mochila. Antes de partir, fiquei olhando ao redor, esperando ver aqueles dois homens surgirem a qualquer momento. Mas, felizmente, eles não apareceram. Comecei a caminhada de volta. A cada pessoa que cruzava meu caminho, sentia meu coração acelerar, com medo de que fossem eles. E então, a cerca de 1 hora do meu acampamento, lá estavam eles. Tinham montado um acampamento improvisado à beira da trilha. Uma fogueira estava acesa e um deles fumava um cigarro. Quando passei por eles, o homem mais velho levantou a cabeça, sorriu e disse: "Olha só, ali está ela." Um arrepio percorreu minha espinha. Ele não disse aquilo como quem encontra uma pessoa conhecida. Havia algo de provocativo na voz dele, como se estivesse se divertindo com aquilo. Fingi que não ouvi e continuei andando. Assim que cheguei ao meu carro, travei as portas e soltei um suspiro tremido de alívio. Liguei o motor e fui embora o mais rápido possível. Eu sabia que acampar sozinha nunca mais seria a mesma coisa depois daquela experiência. Até hoje, penso no que aqueles homens estavam planejando fazer comigo naquela noite. E me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse fugido da barraca a tempo. E essa é a parte mais assustadora. Curta e se inscreva. Se você estiver gostando, agora continuamos. Aconteceu em dezembro passado, poucos dias antes do Natal. Perto da minha casa morava a avó de Abigail, minha melhor amiga do ensino médio. Agora estamos na faculdade e nossa rotina mudou bastante. Não nos vemos com tanta frequência, mas o fato de sua avó ser quase minha vizinha nos manteve em contato, pelo menos ocasionalmente. Durante o último ano, Abigail passou quase todos os fins de semana na casa da avó, cuidando dela. Por isso, raramente podia ir às nossas festas, mas minha irmã mais nova e eu íamos visitá-la sempre que possível. Curiosamente, minha irmã e Abigail se tornaram muito próximas, talvez até mais do que eu e ela. Eu nunca cheguei a ver a avó de Abigail. Sempre nos diziam que ela estava doente e nunca saía do quarto. Abigail cuidava dela, garantindo que não ficasse sozinha nos fins de semana. Naquele dezembro, organizamos uma pequena celebração natalina em casa. Como nem sempre conseguimos reunir todos no dia 25, marcamos para um domingo antes do Natal. A festa estava animada, cheia de risadas, música e cheiro de comida fresca.
As luzes piscavam na árvore e a mesa estava repleta de doces natalinos. Entre conversas e brindes, um dos meus primos comentou, casualmente, que tinha visto Abigail na casa da avó. Ele mencionou que ela estava parada na porta com algumas pessoas ao redor. Isso nos pareceu estranho. Quem seriam essas pessoas? E por que estariam ali? Normalmente ninguém visitava a avó de Abigail. Pensamos que talvez fosse um encontro familiar e se houvesse mais gente por lá, quem sabe Abigail pudesse dar uma escapada para nos ver. Minha mãe estava ansiosa para revê-la. Minha irmã e eu decidimos ir até lá convidá-la. Quando chegamos, percebemos que a casa estava completamente escura, sem sinais de qualquer movimentação. A rua silenciosa, iluminada apenas pelos postes distantes, tornava o cenário ainda mais estranho. A única coisa em comum era o portão da rua, que estava ligeiramente entreaberto. Sempre o vi trancado com cuidado, então aquilo nos deixou hesitantes. Um vento frio passou por nós, levantando folhas secas pelo jardim. Talvez Abigail e os outros estivessem nos fundos, pensei. Resolvemos entrar. Atravessamos o pequeno jardim da frente e batemos à porta. Nenhuma resposta. Já estava pronta para sugerir que fôssemos embora, quando minha irmã, impaciente como sempre, bateu novamente, desta vez com força suficiente para que ouvissem até no último cômodo da casa. Foi quando ouvimos um barulho distante, algo se arrastando pelo corredor. Passos lentos, pesados, aproximando-se da porta. O tempo pareceu desacelerar. Um arrepio subiu pela minha espinha. A presença do outro lado parecia densa, quase sufocante. A figura parou do outro lado. Não abriu a porta, não disse nada. Apenas respirou, com dificuldade. Um som baixo, ofegante, como se o esforço de se mover tivesse sido imenso. Minha irmã, destemida como sempre, perguntou diretamente: Abigail está em casa? O silêncio se prolongou. Ouvimos o som metálico de um cadeado sendo destrancado. Minha irmã, sem pensar duas vezes, levou a mão à maçaneta, pronta para girá-la. Mas algo dentro de mim gritou para que não deixássemos isso acontecer. Segurei seu braço e balancei a cabeça em negação. Algo estava errado. O ar ao nosso redor parecia pesado, denso. Um cheiro estranho pairava no ar. Algo adocicado e podre ao mesmo tempo. Sussurrei que talvez fosse a avó de Abigail, que não nos reconhecia e estivesse tentando abrir a porta para alguém da família. Mas, ao dizer isso, percebi o quão errado isso soava. A avó de Abigail nunca saía do quarto. Minha irmã revirou os olhos, mas concordou em sair dali. Nos afastamos rápido, sem olhar para trás. O portão rangeu ao se fechar sozinho, e o vento pareceu mais frio quando nos afastamos. Caminhamos uma rua adiante e encontramos Félix, o irmão de Abigail. Ele estava com os olhos vermelhos, visivelmente abalado. O que houve? Perguntei. Ele demorou a responder, engoliu em seco e então disse com a voz embargada: Nossa avó faleceu. Há alguns dias. Senti o chão sumir sob meus pés. Minha irmã ficou pálida, mas disfarçou melhor do que eu. Expressamos nossos pêsames e o abraçamos. Quase sem pensar, perguntei se Abigail estava em casa. Não, ela foi para o hospital com minha tia. Ficou muito abalada. Ele respondeu. Minhas mãos começaram a tremer. E quem está na casa agora? Minha irmã perguntou hesitante. Só o corpo da minha avó. Estamos esperando os arranjos do funeral. Eu quis dizer algo, mas minha voz simplesmente não saiu. Um nó se formou na minha garganta. Félix parecia não notar nosso estado de choque. Nos despedimos rapidamente e voltamos para casa sem trocar uma palavra. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada, ouvindo os barulhos da casa, analisando cada pequeno som, revivendo aquela respiração pesada.
o cheiro doce e pútrido que senti perto da porta, a presença que se movia no escuro. No dia seguinte, no enterro, vimos Abigail, mas nunca contamos o que aconteceu naquela noite. Nunca dissemos que alguém ou algo abriu a porta para nós. E principalmente, nunca soubemos o que teria acontecido se tivéssemos entrado.